Gente, estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo. Eu não sei se está muito claro como é que está aí a imagem. Eu não tenho como melhorar muito não, viu, gente? É, eu uso meu telefone, então é uma coisa bem natural, né? Não faço edição dos meus vídeos. O que o Espírito Santo faz aqui é que fica, viu, gente? Eu não faço revisão, aquilo que o Senhor manda fazer, eu faço, e vamos que vamos, né? Graças a Deus estamos aqui. O calor melhorou um pouquinho, hoje foi 26 graus, então tá normal, sabe? Agora ficou um pouquinho normal para o verão daqui da Inglaterra, né? Mesmo que junho, ainda estamos em junho, não é tão quente, normalmente quente mesmo é agosto. Mas nós tivemos temperaturas de agosto em junho. Então vamos ver o que agosto vai nos mostrar, né, gente? O que vai acontecer em agosto eu não tenho a mínima ideia. Então vamos lá. Estamos hoje no vídeo 13, no vídeo 13º dos nossos estudos. E hoje nós vamos ver o que aconteceu com aquela famosa história da mulher samaritana. Eu, particularmente, tenho eu gosto dessa história, gente. Eu gosto muito desse episódio na vida de Jesus de Nazaré. Aliás, todos os episódios da vida de Jesus de Nazaré que mostra que é com mulheres, eu me identifico demais. Porque Jesus foi o primeiro homem na história que desafiou a. Ai, desculpa, gente. Desafiou o que era normal da época, que era discriminar as mulheres. Desde a época do passado mesmo, desde a época de Adão, depois da época de Noé, as mulheres eram consideradas muito pouco, tanto é que nem o nome delas era mencionado. Tinha um tendão de Aquiles contra as mulheres. Aqui a gente fala um ponto de dor. Então, esse ponto de dor é que direcionava o comportamento masculino contra as mulheres. Então, e Jesus de Nazaré, ele foi o primeiro homem que falou: não, mulher e homem são as mesmas coisas diante do Pai. Não existe diferença entre homem e mulher. Todos os dois são filhos, todos os dois merecem o mesmo tratamento. Gente, isso, para a época de Jesus, era um absurdo. E o que mais me emociona, o que mais me fala a alma nesse episódio de Jesus com essa samaritana é justamente o ponto de que ela não era nem judia da tribo de Judá, ela era samaritana. Os samaritanos eram uma mistura das 10 tribos e dos outros povos que foram introduzidos lá em Israel. Samaria era a capital do Reino do Norte, lembra? Então, não era uma cidade pequena. Samaria, a capital, não era uma cidade pequena. Desculpa, gente, é a mudança de clima.
Aí ataca tudo. Ataca a alergia, ataca a garganta, como sempre. Essas coisas não mudaram ainda não, viu? Então, o episódio dessa mulher, a mulher de Sicar, mexe muito com a minha alma. Muito. Eu tenho uma admiração muito grande por Jesus ter tido a coragem de fazer isso. Mas ele tinha que ter, né, gente? Ele era o Criador. Ele tinha tanto feito a mulher como o homem. E ele tinha um especial amor pelas mulheres. As irmãs de Jesus, elas foram ensinadas por Jesus. As irmãs dele, ele tinha 3 irmãs, e ele deu o mesmo tratamento às irmãs que ele dava aos irmãos. Ele ensinou as mesmas coisas para as irmãs como ele ensinou para os irmãos. A ler e escrever. A mulher daquela época não lia nem escrevia. Mas lembra que Jesus tinha um Torá em grego? Pois é. Ele deixou as irmãs lerem o Torá, que era uma coisa proibida. Ele só se desfez do Torá grego quando ele precisou de dinheiro para levar um dos irmãos dele para se apresentar quando ele, né, teve que levar, eu acho que foi o segundo irmão dele, não foi nem o primeiro, acho que foi o segundo irmão ou o primeiro irmão. Ele levou para se apresentar em Jerusalém depois dos 12, 13 anos, né? Que, aliás, ele levou depois porque ele não tinha dinheiro para ir antes. Aí ele teve que se desfazer e também para pagar os tributos do templo, ele vendeu para a sinagoga de Nazaré, ele vendeu o Torá que ele havia ganhado em grego quando ele foi para Alexandria com os pais, quando ele tinha 2 anos de idade, e deram para ele esse Torá em grego. Ele se desfez desse Torá para levar um dos irmãos e para pagar os tributos do templo. Então ele ensinou as irmãs a ler e escrever. Então, depois daquela viagem grande que Jesus fez a Sidônia, nas cidades gregas, nas cidades romanas, ele desceu de novo para a Galileia, mas ele não foi para a Galileia, ele desceu direto para Samaria, para o território de Samaria. E eles chegaram no poço de Jacó. Era tardezinha, o sol já estava quase se pondo, já era por volta de 6 horas, e eles tinham que comprar algumas barracas para fazer, porque eles estavam visitando as cidades gregas, mas eles tinham onde ficar. Quando eles chegaram em Samaria, eles não tinham mais onde ficar. Eles não iam se hospedar com os samaritanos. Então os discípulos foram a Sicar, na cidade de Sicar, para comprar comida e tenda, para eles poderem montar uma tenda no Monte Gerezim, que ficava bem perto do Poço de Jacó. E aí os discípulos iam ficar 3 com Jesus, ia ficar o João com o irmão e Pedro, mas aí Jesus falou, não, vai todo mundo. Pode descer todo mundo lá, vai vocês buscar os equipamentos para montar as tendas e buscar também comida para a gente ficar aqui. Nós vamos montar acampamento no Monte Gerezim. Então, Jesus já sabia, gente. Jesus já sabia. Ele estava esperando essa mulher chegar. Ele se sentou na beira do poço, e aí lá vem aquela mulher. Quando ela viu um homem sentado ali no poço, ela imaginou outra coisa. Ela imaginou que tinha alguém lá esperando por ela, por ser para marcar um encontro, alguma coisa assim, né? Quando ela chegou, de longe ela percebeu que não era bem o que ela estava pensando, porque o homem era judeu, estava vestido como um judeu, aparência judeu.
Ela já ficou assim desconfiada. Quando Jesus falou com ela e pediu água, mulher, me dá de beber. Ela percebeu pelo acento dele, pelo sotaque dele, que ele era galileu. Ela vira para ele e fala: como é que você, sendo um judeu, me pede água para mim, que sou mulher samaritana? Como o Senhor faz uma coisa dessa? Aí Jesus fala: sim, eu realmente te pedi água, mas se você pudesse entender, você me pediria um pouco de água viva. O que significava isso, gente? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Em Israel, tem dois tipos de poços. Até hoje existe dois tipos de poços. Um que é a água que brota da terra e o outro é a água da chuva, que cai e faz os poços que eles coletavam para a época da seca. Então tinha poços que eles abriam naquela época, eles abriam esses poços para que quando chovesse, aqueles poços enchessem de água, faziam os regos para que a água caísse naquele poço e aí eles teriam água por um tempo. Esse não era uma água viva, era uma água empoçada, mas que eles precisavam para a plantação e para os animais. E tinha um poço que eles abriam e que tinha um rego, que tinha uma fonte dentro, que tinha um veio de água. Tanto é, se você for olhar na história, estudar um pouco a história da época de Isaac, Jacó e tudo, você vai perceber que às vezes os empregados de Jacó, os empregados de Isaac abriam poços e não tinha água viva. Então eles abriam os poços para juntar água e até que eles achavam. Tanto é que tinha disputa entre algumas nações que eles estavam caminhando, que eles eram andarilhos, eles estavam caminhando e abriam um poço e achavam um poço de água viva. E aí o povo daquele lugar ficava muito feliz e ia lá e roubava o poço que ele havia aberto. Então, Isaac teve bastante problema com isso, com relação a isso. Não só ele, mas Jacó também teve. Esse poço de Jacó era de água viva. E ele, Jacó, havia furado, os empregados dele haviam furado e tinham achado essa água viva. E até hoje esse poço de Jacó está lá e até hoje ele tem água viva. E Jesus disse para ela: eu te dou água viva. Quer dizer, não é água empoçada de chuva, é uma água viva. Aí ela fala: mas Senhor, você não tem vasilha para pegar água, porque esse poço é muito fundo. Então, como o Senhor tem água viva, será você maior do que o nosso pai Jacó? Que o nosso pai Jacó? Ela se identifica com Jesus. Ela não deixou de dizer para ele: eu também tenho sangue de Jacó. Eu também sou filha de Jacó. Ela não se deixou humilhar nesse sentido. Ela falou: olha o que ela disse, e você, é você maior do que o nosso pai Jacó, que furou esse poço, bebeu ele e as ovelhas dele, e o povo dele e as mulheres dele? Aí Jesus fala para ela: todos que bebem dessa água ficam com sede novamente. Mas a qualquer que beber da água viva e espiritual, nunca terá sede, e essa água viva se torna nele uma fonte refrescante até a eternidade. Aí ela, pensando, tentando, acho que ela estava até tentando conquistar Jesus, viu? Ela disse assim: me dê dessa água para eu não ter mais sede e nunca mais precise vir aqui nesse poço tirar água. Além do que, qualquer mulher samaritana, olha o que ela fala para Jesus: qualquer mulher samaritana que receber alguma coisa de um judeu tão distinto, seria um prazer. Ah,
Jesus olha para essa mulher, olha para ela e diz: mulher, olha o jeito que ele falou com ela. Ele sabia o nome dela, Nalda, o nome dela. Ele falou: mulher, vá buscar o seu marido e traga ele aqui. Quando ela ouviu isso, ela caiu em si e viu que não era o que ela estava pensando. Ela falou: Senhor, mas eu não tenho marido. Eu não tenho como trazer um marido aqui, porque eu não tenho marido. Jesus olhou para ela e disse: eu sei, você falou a verdade. Pois, embora você já tivesse tido marido antes, esse que você está vivendo agora não é o seu marido. Seria melhor que você pare com essa frivolidade. Olha o que Jesus falou para ela. Você pare com essa frisolidade. Você está sendo frívola, distorcendo minhas palavras e buscasse água viva que hoje eu estou lhe oferecendo. Jesus olha para ela e fala: mulher, eu sei da sua vida pregressa. Para de ser frívola comigo. Você está distorcendo o que eu estou falando para você. Eu estou te oferecendo água viva. Eu estou oferecendo para você mudança. E aí ela cai em si e fala: Senhor, me arrependo do modo que eu falei com você. Estou percebendo que você é um homem santo e provavelmente um profeta. E apontando para o Monte Gerizim, ela tenta mostrar para Jesus que ela sabe um pouquinho. Ela tenta desviar a atenção de Jesus da vida dela pregressa. Ela está tentando se esconder, como se tivesse jeito de se esconder do eterno. A gente faz isso até hoje, né? Desvia da conversa. Aí ela fala, apontou para o Monte Gerizim, aquele monte lindo, maravilhoso, no meio do nada. Você imagina naquela época, não tinha nada nem em volta. Ela apontou para o Monte Gerizim e falou: nosso povo fala que é nesse monte que é para adorar, mas vocês falam que é Jerusalém. Se você é um profeta, um homem santo, me diz qual que é o monte que eu devo adorar. Aqui ou eu devo descer para Jerusalém? Correr o risco, né, de ser insultada? Jesus olha para ela e fala: mulher, vou dizer a você que muito em breve não vai ser nessa montanha e nem em Jerusalém a adoração do Pai. Agora vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês adoram uma mistura de muitas religiões pagãs e filosofias dos gentios. Olha o que Jesus está falando para ela: mulher, o problema de Samaria é que vocês misturaram tudo. Todas as religiões estão aqui envolvidas, é uma Babilônia isso aqui. Vocês pegaram o conhecimento do eterno e misturaram com religiões dos povos que invadiram vocês. Quando tanto o reino de o primeiro que invadiu Jerusalém, aquele primeiro rei lá, invadiu Jerusalém, dos persas, né? Quando eles invadiram Jerusalém, invadiram Samaria, destruíram os reinos, foram todo mundo levado trouxeram outros povos e colocaram dentro de Samaria. Então, os samaritanos eram uma mistura de judeu com outros povos. E os outros povos trouxeram as crenças dele para dentro do território de Israel. Então, virou uma confusão, uma mistura. Uma mistura de religião, uma mistura de filosofias.
Então Jesus falou para ela foi isso, agora vocês adoram o que vocês não conhecem. Uma mistura de muitas religiões pagãs e filosofias dos gentios. Pelo menos os judeus têm uma noção de quem eles adoram. Eles removeram a confusão de deuses pagãos e a concentraram em um só Deus, Yahvé. Mas acredite no que eu estou dizendo a você. A hora já está chegando e, na verdade, já chegou, em que os adoradores sinceros adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são realmente esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A sua salvação não depende de saber como ou onde os outros devem adorar, mas sim de receber em seu próprio coração esta água viva que lhe ofereço agora mesmo. Jesus fala, mulher, nem se preocupe onde que vai ser a adoração do Pai. Não vai ser nem aqui no Monte Gerizim, nem vai ser em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. E eu estou oferecendo para você uma água viva em que vai fazer de você uma adoradora verdadeira. Você não vai precisar nem ir para Jerusalém, nem subir para o Monte Gerizim. Aonde você estiver, você vai estar adorando o Pai com a sua vida. É o que Jesus falou para ela. Olha aqui, a sua salvação não depende de saber onde, como ou onde os outros devem adorar, mas sim de receber em seu próprio coração esta água viva que ele oferece agora mesmo. Aí, a mulherzinha tenta desviar de novo da vida dela pessoal, porque Jesus está dizendo, é você, eu estou aqui por você. Aí ela tenta de novo sair fora dos questionamentos que Jesus estava fazendo diretamente a ela e disse, sim, eu sei, Senhor. O João, até de João, os samaritanos já sabiam. João estava pregando sobre a vinda do Consolador, que vai converter nosso coração e será chamado o Libertador. E quando ele vier, nos falará todas estas coisas. Gente, vocês perceberam como que a mensagem de João espalhou por toda Galiléia, Judéia e Samaria? Aquela mulher tinha lá ouvir João. Ela desceu lá para ouvir João. O que ela disse para Jesus? Eu sei. Sim, Senhor, eu sei que João estava pregando sobre a vinda do Consolador que vai converter nosso coração e será chamado Libertador. E quando ele vier, nos falará todas estas coisas. Aí Jesus vira para ela, olha nos olhos dela e fala, eu sou o que João falou, que viria e falo contigo, mulher. Ah, gente, até me arrepio. E Jesus olha para ela e fala, mulher, sou eu. Eu sou o Consolador. Eu sou o Libertador. Eu sou o Messias. Gente, foi a única pessoa para quem Jesus disse diretamente que ele era a pessoa que João havia falado que viria. Ele não falou isso para mais ninguém. Mas para aquela mulher samaritana, prostituta, ele disse, eu sou e estou buscando você. Aí os discípulos estavam vindo, de longe, viram que Jesus estava conversando com a mulher já foi ficando sem graça. Jesus virou para ela e disse, mulher, segue o seu caminho. De agora em diante você viverá uma vida nova.
Você recebeu água viva. Uma nova alegria brotará em sua alma e você se tornará filha do Altíssimo. Gente, olha que coisa mais linda. Uma mulher samaritana, prostituta, que foi simplesmente buscar água no poço às 6 horas da tarde, porque era a única hora que ela podia ir para não ser humilhada por outras mulheres ou por outros homens, porque ela vivia uma vida dupla, ela estava morando com um homem grego, com a esposa grega, e ela era a segunda esposa daquele homem, vivendo os três juntos. Era a única forma dela ter um teto, porque na verdade ela já tinha sido casada antes e já tinha passado por mais 4 maridos. Ela não devia ser uma mulher fácil, como muitas de nós não é. Uma mulher de muito temperamento, e talvez os homens não suportavam estar com ela. Esse, por certo, suportava porque ele tinha uma outra esposa. E Jesus foi buscar aquela mulher que ninguém suportava, para fazer dela uma discípula. Porque essa mulher chegou em Sicá e falou: eu conheci um homem lá no poço e eu acho que ele é aquele que João falou que viria. Vamos lá ver. Porque ele falou tudo o que eu tenho feito até agora. E aí a cidade foi. Os homens foram homens, mulheres. E a Nalda foi também. Agora a Nalda podia ficar perto dos outros, de outros homens, de outras mulheres. Porque Jesus havia mudado essa mulher de dentro para fora. Os discípulos falaram: Jesus, vem comer. E ninguém teve coragem de perguntar para ele nada. E Jesus falou para eles: eu tenho uma comida para comer agora que vocês não conhecem. Aí os discípulos, com a mente bem carnal, né, bem humana, pensou: quem será que a mulher samaritana deu comida para ele? Além da água, ainda deu comida para ele? Aí Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, falou: não, minha comida é realizar a vontade do meu Pai que me enviou para cumprir e terminar o trabalho que começou. Prestem atenção. Não digam mais que esse ou aquele tempo é o tempo da colheita. Este povo que está vindo de todos os termos de Samaria, cidades e vilas, para ouvir o Evangelho. Eu digo a vocês, os campos já estão brancos para a ceifa. Aquele que vier a colher vai ajuntar frutos para a vida eterna. E, em consequência, quem plantou e quem colher não vão se alegrar juntamente, porque o ditado é verdadeiro: um planta e o outro vai colher. Eu estou dizendo a vocês e estou enviando para colher o que vocês não plantaram. Outros trabalharam e agora vocês estão colhendo o trabalho deles. Jesus estava se referindo a quem aqui? Quem plantou? João Batista plantou. Os discípulos de João Batista plantaram. Jesus está dizendo: essa mulher que vocês estão rejeitando, ela plantou. Porque quando ela chegou lá na cidade e falou tudo isso, o povo veio. Então quem plantou a semente não foram os discípulos. Os discípulos iam colher o que aquela mulher plantou. Os discípulos iam colher o que o Batista plantou, os discípulos de João haviam plantado. E eles iam receber o mesmo galardão que aquela mulher, a prostituta Nalda,
de Sicar plantou. Um discípulo que isso fez o coração dele pulsar muito foi Filipe. Ele era discípulo de João, lembra? Lembra quando Jesus o chamou para seguir? Ele trouxe Natanael? Filipe era discípulo de João. Filipe havia, com João, batizado também. Por certo, ele também batizou alguns samaritanos. E Filipe, depois da morte de Jesus e depois da descida do Espírito Santo, ele partiu para Samaria imediatamente. Ele não ficou em Jerusalém. Ele foi para Samaria. Possivelmente, Nalda foi uma das suas discípulas e ajudadoras. Jesus de Nazaré. Como não amá-lo? Como não amá-lo? E ele olha para você e para mim hoje com o mesmo amor e com o mesmo carinho. E ele diz a você e diz a mim: vai, mulher, vai, homem, siga o seu caminho. De agora em diante você viverá uma vida nova. Você recebeu água viva, uma nova alegria voltará em sua alma e você se tornará filho e filha do Altíssimo. Essa palavra é para mim e para você. Nós somos igual a mulher samaritana. Estamos procurando. E o Senhor está dizendo: vá, filha, vá, filho, segue o seu caminho. De agora em diante vai ser diferente. Você agora tem água viva que brota dentro de você. O Espírito Santo, gente, ele habita conosco no nosso coração, na nossa vida. Ele está conosco o tempo todo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que essa história da mulher samaritana, que tanta gente fala, tanta gente prega, né? Que a história dela marque o seu coração também, que você chegue para ele: Senhor, me dê dessa água, me dê dessa água. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.